Estudo Bíblico Neemias 7, versos 1 a 3. Neemias tomou providências para garantir que os portões da cidade não continuassem a sofrer agressões por parte dos inimigos de Israel. Os porteiros tinham também a responsabilidade de guardar o templo. 1 Crônicas 9, versos 17 a 19. Os cantores e os levitas, normalmente auxiliares dos sacerdotes, esses foram designados como guardas, por causa do perigo de ataques pelos numerosos inimigos. Verso 3. Até que o sol aqueça. Foram nomeados guardas para dar segurança aos portões durante a noite. Os portões normalmente eram abertos no alvorecer. Esperar até mais tarde foi uma medida de segurança em favor da cidade. Versos 4 a 73. A cidade vazia ficava mais vulnerável. Neemias se prepara para suprir a necessidade de repovoar Jerusalém, versos 4 e 5, consultando um registro genealógico dos exilados que tinham voltado antes, versos 5 a 73. A partir do verso 5, segue-se a lista dos que subiram a Jerusalém com Zorobabel em 536 a.C., registrada também no 2º capítulo de Esdras. A repetição da lista sublinha a continuidade da geração de Neemias com a geração dos primeiros judeus que retornaram. Verso 7. Neemias. Outro Neemias, não o autor desse livro. Verso 64. Imundos. Aqui a raiz hebraica é gal, que primariamente tem a ideia de ser aberto ou livre, liberto, pois para o uso mundano não vinculado ao culto divino. Esse tipo de liberdade não é uma bênção, é a liberdade apóstata dos agnósticos, é a liberdade moral da juventude, Jeremias 34, 17. Existem outras raízes, tais como halal, tornar comum ou impuro aquilo que é santo, justo e bom, traduzido por profanar em Êxodo 22, 25 e Daniel 11, 31. E tame, que significa impureza cerimonial e moral, contaminação, traduzido por imundícia em Miqueias 2, 10. Aqui significa que estes não preenchiam os requisitos técnicos para servir como sacerdotes. Verso 65. Urim e Tumim faziam parte do vestuário do sumo sacerdote e eram usados para descobrir a vontade do Senhor. Êxodo 28, de 6 a 30. Urim, luz ou revelação. Tumim, perfeição ou verdade. Nota histórica. O 7º capítulo contém um vínculo histórico com o princípio da nação restaurada. Repete-se a lista dos que voltaram em 538 a.C., que também está escrita em Esdras. Neemias dá totais maiores para certas famílias do que os que constam na lista de Esdras. É possível que pesquisas feitas pelos israelitas, depois da chegada em Jerusalém, conseguiram enquadrar dentro dessas famílias muitas pessoas que tiveram dificuldade em comprovar serem de descendência israelita. Esdras 2:59, Neemias 7:64 e etc. Em ambos os casos, o total se calcula em 42.360 israelitas adultos, membros da congregação, embora os mencionados por famílias somem 29.818 em Esdras e 31.089 em Neemias. Isso significa que ambas as listas deixam entender a presença de milhares de israelitas sem genealogias fixas. Neemias mandara construir os muros em 445 a.C. Já havia 93 anos que a pequena província persa estava lutando pela sua sobrevivência.
Entre 605 e 582 a.C., Nabucodonosor fizera várias deportações, novas expedições punitivas provocadas pela contínua rebeldia do povo de Jerusalém. Em 605 a.C., segundo Reis 24, de 1 a 3, em 597 a.C., segundo Reis 24, de 10 a 17, em 587 a.C., segundo Reis 25, de 1 a 7, e em 582 a.C., uma última expedição punitiva, Jeremias 52:30, que levou os últimos habitantes da cidade a fugirem para o Egito, Jeremias 43, de 1 a 7. Os que fugiram em busca da preservação tornaram-se perdidos para a congregação de Israel, segundo a profecia de Jeremias 24, versos 4 a 10, comprovada por descobertas arqueológicas. Os cativos na Babilônia foram conservados no espírito de fé através do ministério profético e sacerdotal de Ezequiel entre 592 e 565 a.C., em 27 anos de preparo religioso para a futura restauração daquela nação. Esse ministério gerou nos israelitas um profundo horror pela idolatria, pela infidelidade religiosa, pelo descuido dos cultos do templo, que os firmou até o tempo de Jesus. A tolerância religiosa da Pérsia, Esdras 7, 24 e 26, foi o instrumento nas mãos de Deus para preservar os judeus restaurados contra a perseguição levantada pelos descendentes das antigas nações inimigas naquela época.